Inclusive, ontem, o Sérgio Braga fez uma entrevista exclusiva com o jurista Ives Gandra Martins, falando sobre, na verdade, ele analisou o atual cenário político aqui no Brasil e ele também está falando que ele considera que há uma ingerência do judiciário sobre o Congresso Nacional. E ele também se pergunta, será que essa situação pode ser revertida? Vamos acompanhar agora um trecho dessa entrevista exclusiva e um material muito importante. Eu acho que vai. E o tempo vai demonstrar, porque o país tem que crescer e está havendo, as próprias pesquisas estão demonstrando que o próprio povo, nós vamos ter novas eleições e o povo vai, a meu ver, votar naqueles que demonstrarem que, enfim, pretendem respeitar. E a expressão sua, eles foram calados ou se calaram. Quer dizer, eu acho que os dois. Há muitos parlamentares que têm processos do Supremo e que, enfim, acho que eles não se sentem à vontade de ficarem hostilizando. E outros se calaram porque evidentemente, são 7 ministros indicados pelo Partido dos Trabalhadores, uma concordância maior, digamos, em termos de ideologia política por parte dos ministros da Suprema Corte com o executivo atual do que, digamos, com uma corrente mais conservadora. Eu não falo dos radicais nem de um nem de outro lado, das correntes conservadoras, ou de esquerda, ou de direita. E é uma tendência, enfim, em que se percebe que o nosso Congresso, ele calou-se, e evidentemente que há uma série de exceções a muitos parlamentares que têm gritado da tribuna, mas eles deixaram de aplicar o 49, inciso 11, que é zelar pela sua competência normativa. Eles teriam direito, pelo 49, inciso 11, é o que está na Constituição. Zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. Quais são os outros poderes? Executivo e legislativo. O executivo e judiciário. Então, eu creio que nós tivemos aí uma conformação ideológica da maioria dos ministros da Suprema Corte com o Executivo, dos quais, inclusive, 7 foram indicados pelo partido do presidente da República, um presidente da República que não tem maioria no Congresso Nacional, ele tem o seu partido, por exemplo, de 5.579 municípios, ele elegeu prefeitos em 252. Quer dizer, o partido do presidente da República elegeu prefeitos em 252 municípios de 5.571 municípios. Vale dizer, é um partido que dá sustentação ao presidente, que é o partido do presidente, frágil no Congresso Nacional e que precisa dos outros partidos. Então, o presidente da República, enfim, vai cooptando. Eu sou parlamentarista, não sou presidencialista, desde os bancos acadêmicos. Não é como no parlamentarismo. Todos os partidos que apoiam o governo, eles sempre votam com o governo, porque sabem que se o governo cair por um mero voto de desconfiança, é a oposição que vai pegar. Aqui, o que é uma negociação das emendas aqui, temos as emendas hoje. Então, nós temos um poder judiciário que adota uma corrente doutrinária em direito constitucional de sistemas parlamentares de governo e que legisla muitas vezes. Um poder executivo que não tem maioria no Congresso e tem uma base através de acordos e, enfim, para que não haja problemas maiores junto ao Congresso. Inclusive, já queria chamar Sérgio Braga aqui de novo conosco, porque foi ele que fez essa entrevista tão importante. Ô Sérgio, mas esse é só um trecho, nós temos outros assuntos que também foram abordados durante essa conversa. É exatamente isso, Fernanda, uma longa entrevista que nós fizemos nessa semana, ontem à tarde, para poder apresentá-la
aos telespectadores aqui, todos que nos acompanham, Brasil afora, pelo Tempo e Dinheiro. Ives Gandra Martins, para se ter uma ideia, ele tem 90 anos de idade, 68 anos como advogado, 61 anos como professor do direito, e ele participou, inclusive, da própria Constituição de 88. Além dessa questão da ingerência direta do STF junto ao Congresso Nacional, né, nós temos aí trechos em que ele fala a respeito do que vem pela frente, né, principalmente com relação à anistia, com relação ao presidente Bolsonaro, a persecução, né, que os aliados ao presidente Bolsonaro estão recebendo nesse momento, e é lógico, o direito ao Estado de Direito, né, que nós estamos acompanhando. É lógico, tudo isso dentro daquele aspecto da democracia. Portanto, é uma entrevista longa, dividida em 3 partes, que serão disponibilizadas a todos que nos acompanharem aqui no Tempo e Dinheiro. Só para ter uma ideia, ele é um católico fervoroso, né, vai todos os dias até a igreja, e ele até mesmo fala a respeito do conclave, da escolha do futuro Papa lá em Roma, que está sendo discutido nesse momento, Fernanda. Muitos assuntos. Ô Sérgio, mas só para você dar um spoiler aqui para a gente, tem uma perspectiva mais positiva quando a gente olha a política aqui no Brasil, olhando um pouquinho mais para frente? Eleições 2026, segundo o próprio Ives Gandra. Né? Ele fala exatamente sobre essa divergência, né? Hoje uma ingerência muito grande do judiciário sobre o legislativo, e que as eleições devem mudar todo esse aspecto, né? Porque tem que ter um equilíbrio, segundo ele, né? Pela ordem do equilíbrio, pela ordem dos poderes executivo, legislativo, judiciário, não apenas o judiciário tomando conta ou determinando tudo aquilo que acontece com o país em prol ou mesmo sendo imparcial nas decisões. Segundo ele, 2026 vem aí, e é lógico, o apoio que hoje é oferecido à base ao presidente Lula realmente está muito capenga, por dizer assim, muito fraca, e a gente sabe quais são os motivos aí, é lógico, cada qual faz uma reflexão a respeito disso. Eleições 2026.